Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. Teremos muito conteúdo e com certeza vai contribuir para que você supere os desafios dentro da indústria. Então não deixe de se inscrever e acompanhe toda terça-feira às 17h51 no canal Indústria SA. Olá, pessoal. Estou aqui novamente num podcast aqui. Hoje, um convidado especial, o Rodrigo Medeiros, da Hartling Química. Tenho certeza que vai aprender muita coisa com ele. Grandes novidades aí, diretamente do Ceará. Ele traz aqui novidades aí do mercado, da indústria química, voltada a produtos para limpeza. Mas ninguém melhor do que a própria pessoa para se apresentar, para nos contar aí um pouquinho da sua história e também o que a empresa dele faz. Rodrigo, seja bem-vindo. Por favor, se apresenta aí para a gente, para o nosso público. Olá, Ricardo. Bom dia para todos os nossos telespectadores. Grato pelo convite em falar um pouco da nossa história, compartilhar um pouco dos desafios da indústria química aqui na região do nosso Ceará. Eu me chamo Rodrigo, sou casado, tenho 2 filhas lindas e maravilhosas e atuo no segmento de limpeza profissional há um pouco mais de 14 anos. É um segmento que trouxe para mim uma grande motivação, né, de atuação no mercado, porque eu entendi que o mercado de limpeza profissional ele atua diretamente e indiretamente de propor às pessoas um ambiente de saúde e de bem-estar, né? Então, inicialmente, eu atuei no segmento de distribuição, passei alguns anos, né, há muitos anos atrás, e logo após eu fui para o segmento industrial e conheci um pouco mais desse mercado que é tão rico, que é tão competitivo, e além de ser rico e competitivo, é um mercado extremamente importante para a sociedade, como eu falei anteriormente. É um mercado que está direcionado, linkado com a vida, diretamente na vida das pessoas, né? Quando você está em um ambiente limpo e agradável, você se sente bem. Nas áreas geográficas onde você tem, por exemplo, saneamento básico, você tem um índice menor de doenças e por aí vai. Quando você tem locais geograficamente onde não tem saneamento básico, onde a saúde é mais precária, os ambientes são mais sujos, você tem um índice maior de doenças. Então, saber que nós estamos colaborando diretamente através de treinamentos, instruções, na ajuda, né, ajudando as empresas a criar esse ambiente mais saudável, isso me chamou a atenção e eu já estou nesse mercado há um pouco mais, como eu disse, 14 anos. Depois eu passei para o segmento de indústria, né, trabalhando diretamente com a indústria, no campo de produção, desenvolvimento de produtos, e aí me tornei ainda mais apaixonado. Sensacional. Me conta um pouquinho, quais são as divisões que vocês mais atuam hoje? Quais são os principais mercados para vocês aí, tanto no desenvolvimento de produtos novos, e na aplicação mesmo dos produtos que vocês têm no portfólio hoje? Inclui também a questão hospitalar? Como que é? Qual que é o principal? Quais são os principais mercados de vocês? Excelente pergunta, Ricardo. O mercado de limpeza, ele basicamente se divide em duas áreas, né? Nós temos a área de limpeza doméstica, que são aqueles produtos que nós utilizamos em casa, onde você vai ao supermercado e você vai na gôndola e compra aquele produto para utilizar na sua casa. São produtos mais comuns, né? Que são produtos mais, podemos chamar de produtos mais básicos, né? E o apelo desses produtos é muito linkado nos aspectos sensoriais. É aquele rótulo bonitinho, é aquele produto com a cor mais forte, aquele produto com cheiro mais forte. Esse é o que a gente usa em casa. É um mercado enorme, absurdo. E existe o segmento institucional. É a linha de produto que nós chamamos de linha profissional. É exatamente nessa área, nesse segmento que nós atuamos, né, que é fornecendo o produto para que as indústrias, as empresas,
elas possam promover no seu ambiente a higienização adequada para, seja produção de um alimento, seja numa escola, seja numa faculdade, seja no hospital. Nós estamos vivendo aí pós-pandemia. Então, nesse momento da pandemia, nós arregaçamos as mangas e nós atuamos diretamente no combate, junto com os hospitais, clínicas, escolas, tanto na definição de procedimentos, como na implantação de procedimentos de higiene, que foi muito buscado nesse período. Então, essa linha de produtos profissionais, ela traz algumas características diferentes. São produtos que são concentrados, eles têm alto rendimento, e os nossos clientes utilizam a sua própria água. Então, nós vendemos um produto manufaturado, é feita uma composição de ativos, e o cliente faz a diluição, faz o rendimento do produto na sua própria indústria. Nós somos, né, um mercado que ele é muito abrangente. Nós temos limpeza, você tem todo local. Aí no seu escritório, na faculdade, na escola, no frigorífico, na padaria. Então, o nosso mercado de atuação é muito amplo. Nós aqui da Harten Química, nós temos uma grande missão, é disseminar a cultura da limpeza profissional. A área de atuação mais forte nossa aqui é no segmento de indústrias alimentícias, né? Então, legal. Hoje nós somos muito fortes nas indústrias de alimento, diretamente com os produtos da linha institucional. Porém, essa cultura da limpeza profissional, ela está em processo de constante evolução, né? Por quê? Porque cada vez mais as empresas estão se profissionalizando. E a pandemia, de uma certa forma, ela aguçou muito isso nos empresários, nas empresas, né? As empresas elas ficaram mais preocupadas em promover segurança na limpeza e na higienização. Então, essa é a nossa atuação direta, não só na venda do produto, né? É um mercado que está em constante crescimento, mas principalmente na implantação do programa de higienização integrado, que contempla realmente a utilização correta do produto, quando utilizar, por que utilizar, como utilizar. A ideia e o propósito é que o colaborador, o seu João, a dona Maria, quem vai colocar a mão na massa, seja uma pessoa qualificada, seja uma pessoa que compreende o valor da limpeza, como isso vai colaborar para o sucesso da empresa. E quando eu falo de sucesso, não somente permitindo que o ambiente promova mais bem-estar, mas eu falo, de fato, diretamente com o desenvolvimento financeiro da empresa. Pra você ter uma ideia, Ricardo, existem várias pesquisas aí no mercado que apontam que há locais mais limpos, o cliente passa mais tempo. E onde o cliente passa mais tempo, ele compra mais. Você tem ideia? Eu acredito nessa tese. Você já foi, por exemplo, num shopping, você já foi com a família toda no shopping, aí você entrou no shopping, brincou, se divertiu, visitou as lojas. Quando você saiu, olhou para cima, tá escuro o tempo. Meu Deus, como o tempo passou rápido, né? E aí, muitas vezes, você gastou até o que você não tinha com a família, porque aquele ambiente ele tá tão preparado para isso que você não vê o tempo passar. Então, as empresas que compreendem isso, principalmente no segmento alimentício, elas saem na frente. Elas investem na limpeza, né? Então, a cultura ela vem sendo transformada. O nosso mercado é um mercado repleto de oportunidades. As empresas elas estão evoluindo nesse pensamento cada vez mais. Então, é basicamente aí onde nós atuamos. Agora, nesse período pós-pandemia também, as escolas, as universidades, elas adotaram esses padrões de cuidado, né? de esses procedimentos para que houvesse a redução da contaminação. E tudo isso está linkado com três coisas. Está linkado com as pessoas, é quem executa a limpeza. Está linkado com o produto, você ter a indicação correta de cada produto para cada superfície. E está relacionado com o processo, a definição e a execução do processo bem feito para que você consiga alcançar esse objetivo. Então, constantemente, né, uma das coisas que me chamou muita atenção nesse mercado é saber que nós colaboramos diretamente nessa promoção de saúde, bem-estar e também no desenvolvimento econômico das empresas, como eu falei anteriormente. Sensacional. Eu estava
pensando aqui enquanto você estava comentando um pouco a respeito desses mercados, né, e realmente faz todo sentido quando a gente vê um ambiente limpo, o ambiente ele fica mais acolhedor, de fato. Né? Mas eu também entendo que tudo que é demais faz mal. Por exemplo, se a pessoa aplicar de forma errada o produto, eu acho que vai gerar desperdício, de repente até o ambiente fica um pouco saturado. Dentro desse conceito, vocês fazem alguma ação de orientação mesmo, algum treinamento com aplicadores, né, vamos assim dizer, com as pessoas que fazem, as empresas, né, de limpeza que utilizam esse produto, enfim, como que é essa interação, se existe isso, ou não, você está viajando, Ricardo, não tem isso, esse mercado não precisa, já conhece como funciona. Conta um pouquinho para a gente, porque é algo realmente diferente, é algo muito bacana, inclusive, realmente, essa questão sanitária, né, nos últimos anos aí, foi muito abordado, né? Eu tenho comigo que o Brasil é uma das referências mundiais nessa questão de higiene, até porque nós temos água em abundância, então nós já tínhamos, assim, a maioria das pessoas, não todo mundo, mas a maioria das pessoas, eu acredito que já tinham o hábito de lavar mais a mão, tomar mais banho do que muitos países do mundo aí fora, né? Então, lavar, né? Lavar calçada, enfim, lavar carro. A gente percebe que o Brasil, pela abundância de água mesmo, acaba tendo um comportamento um pouco diferente até, principalmente em países europeus, né? Mas conta pra gente, nesse sentido de instrução, até onde a Hart vai para realmente apoiar para que o produto seja usado com a melhor eficiência possível. Ricardo, você foi extremamente feliz nessa colocação, né? É muito pertinente essa sua pergunta, porque esse é um dos grandes desafios, não só da nossa empresa, né, atuante no mercado regional aqui no Nordeste, como de todas as empresas de saneantes, né? A gente sabe que a cultura é algo muito forte e algo muito regional. Existem uma cultura nas pessoas de, muitas vezes, buscar, principalmente nos aspectos sensoriais, ali, a definição de como usar o produto. Exemplo, você vê um produto que tem uma cor muito forte, automaticamente você já pensa que aquele produto ele é mais forte, só pelo corante. Sim. Ou você vê um produto um pouco mais viscoso e você pensa que aquele produto que ele é mais viscoso, ele é um produto que ele é mais forte. Então, nós temos uma grande quebra de paradigma em todos os processos de implantação de forma correta. Quando você faz a pergunta falando acerca do uso em excesso, nós temos aí diretamente dois grandes prejuízos. O primeiro é que você tem o desperdício do produto, que é o prejuízo principalmente econômico. Você gasta mais produto, porque você está desperdiçando sem necessidade o uso do produto, e nós temos até outro risco, que é a questão do contato das pessoas com o produto químico, através de uma contaminação química. Então, em todos os trabalhos de implantação, nós buscamos quebrar esses paradigmas, e dentro do campo de pessoas, a instrução correta de como usar cada produto. O mercado, ele é repleto de a concorrência, a produção, as marcas. O nosso mercado brasileiro é um mercado multimarcas. As marcas as marcas internacionais, elas cada vez mais estão perdendo espaço aqui no mercado regional do Brasil, porque a indústria brasileira ela está crescendo e avançando no desenvolvimento do produto e está cada vez mais conquistando o mercado. Então, qual é então se eu tenho eu estou alavancando o número de indústrias, de distribuidores, eu estou aumentando o nosso produto nacional brasileiro. Então, qual é o grande diferencial de atuação? É exatamente no processo de implantação, de instrução, de treinamento. Trabalhar com as pessoas é um grande desafio de toda a indústria e de todo distribuidor. Porque não é só você ter o produto, mas é você ter o produto e você usar o produto de forma adequada. Os produtos institucionais, essa linha que nós trabalhamos, são produtos concentrados, de alto rendimento.
Então, isso traz diversos benefícios para a empresa, uma vez que seja usado corretamente. Se você começa a utilizar o produto de forma inadequada, em excesso, ou seja, você colocar mais produto, você gastar mais, e os benefícios eles vão se tornando malefícios, por essas razões ditas anteriormente. Não só na parte econômica, porque você gasta mais, mas também no caso do risco de contaminação. Até porque eu acho que não faz muita diferença, né? Porque levando para o âmbito residencial, a minha esposa vira e mexe, pô, a faxineira parece que bebe produto químico, né? Por quê? E coloca mais, mas não significa que vai ficar mais cheiroso, por exemplo. Isso. Não é mesmo? Porque o aroma, ele tá ali, eu acho que em excesso, só vai desperdiçar de fato, né? Não vai deixar mais cheiroso, não vai ficar por mais tempo, né? O processo de evaporação é igual com mais ou com menos, não é? Ou eu tô errado? Exatamente, você é nessa linha. Você só vai ter alteração no segmento institucional quando você tem uma variação de sujidade. Quando a gente traz para o âmbito doméstico, vamos imaginar que é o tipo e o grau de sujidade que nós geramos na nossa casa. Ele é muito parecido. Eu na minha casa, você na sua casa, uma família brasileira. Então, o tipo de sujidade ele é muito parecido. Agora, óbvio que vai existir variação de pessoas. Por isso que o componente de pessoas é tão importante. A gente precisa até falar bem sobre isso. Porque quanto mais pessoas passarem no local, tendência a sujar mais, é isso? Quanto mais pessoas passarem, quanto mais pessoas acessarem o local, maior o nível de contaminação. Tá. Que aí você vai trazendo da rua e tudo mais. Quando você tem aquele padrão de quantidade de pessoas e gera, porque quem gera sujidade somos nós. O ser humano ele é o maior gerador de sujidade. Então, é a consciência de não é o que eu vou fazer, mas é como eu vou fazer. Isso é tão importante porque o primeiro passo, antes de eu pensar o que limpar, eu devo pensar o seguinte: o que eu devo fazer para não sujar? Você percebe a diferença? Quando você trabalha diretamente na cultura, é mais ou menos assim um exemplo prático. Né? Vou dar 2 exemplos. Eu vou dar um exemplo de uso doméstico e vou dar um exemplo nas empresas. Né? Trazendo para a parte doméstica. Você já viu, Ricardo? Tem algumas pessoas, eu não sei como é na sua casa, mas tem algumas pessoas que você prepara um almoço, um alimento, uma refeição, você vai sujando e você vai já lavando, já higienizando, sujando e lavando. Quando você termina a refeição que você está fazendo, você está com todas as louças, os seus utensílios limpos, lavados, tudo guardadinho, bacana. Já existem pessoas que vão fazendo e vão colocando lá para lavar depois, né? Vai deixando lá. E aí, no final do processo, você tem lá uma pilha de louças, de utensílios, e você vai ter todo o trabalho maior, às vezes você gasta mais produto, você gasta mais tempo, você se cansa mais. Ou seja, nós temos o resultado igual ao final de todo o processo, porém, a cultura, o hábito de como você fazer, ou seja, sujando e limpando, vai te reduzir mão de obra, trabalho e tudo mais. Trazendo isso, por exemplo, para as indústrias, para as empresas, supermercado. A gente tem grandes cases de sucesso regional em supermercados. O camarada do setor de FLV, ele vai fazer o abastecimento da gôndola, então ele sai lá da doca, onde é feito o recebimento do produto, vai lá para o setor lá refrigerado, ele sai empurrando o carrinho, pingando o resíduo do tomate no piso do supermercado, até chegar na ponta da gôndola, para ele fazer a reposição. Nesse processo de como eu vou fazer, eu vou gerando sujidade. E aí entra o cliente e sai pisando e sai contaminando toda a loja. Ou seja, eu estou fazendo abastecimento de forma inadequada. Você corrige o processo, ô, meu amigo, vamos fazer o seguinte: em vez de você fazer dessa forma, vamos mudar o formato. E aí eu não tenho que me preocupar no como limpar. Eu estou me preocupando em como não sujar. É a relação de efeito e causa. Às vezes a gente olha muito para o efeito, né, e tenta corrigir o efeito. Mas é importante a gente pensar sempre na causa. O que é que está causando isso? Porque muitas vezes na causa eu tenho economia de tempo, eu tenho economia de energia, eu tenho economia financeira e o melhor, eu tenho resultado superior. Né? Então, é basicamente isso. Sensacional. Bom, indo um pouco mais a fundo para a área industrial, né, que é o maior propósito do nosso programa, né, das nossas entrevistas.
Qual é hoje, para vocês aí, né, a, a quantidade de inovação, lançamento de produtos que vocês têm, quais são as tendências, as capacidades produtivas, não sei se você pode mencionar, mas, por exemplo, quanto vocês pretendem expandir de mercado, enfim, conta um pouquinho para a gente sobre esse mercado, as dificuldades de se produzir, enfim, ou as vantagens, conta um pouquinho para a gente, mas dentro mesmo, a parte interna, as questões internas do negócio, porque em matéria de aplicação, eu já vi que você é o cara mesmo, e não é o vendedor comum, né? Não é à toa que está como diretor comercial da empresa, não é à toa, porque você não está querendo empurrar o produto, mas está ensinando o cara, ó, você pode gastar menos se você sujar menos, ou se sujar da forma adequada. Então, parabéns aí pela iniciativa, porque realmente isso demonstra realmente a consideração e a preocupação para com os clientes, né? Mas conta um pouquinho para a gente sobre essas questões aí, mais a fundo industrial, se é que você pode. Enfim, fica à vontade, tá? Claro. O nosso grande desafio industrial aqui, Ricardo, principalmente dentro do que nós conversamos anteriormente, é nós lançarmos produtos no mercado que vão, além de resolver um problema dos nossos parceiros e clientes, que eles tragam sustentabilidade, são produtos biodegradáveis. Legal. E, de forma simples e objetiva, é fazer mais com menos. O empresário aqui regional, eu acho que não só no Ceará, mas o empresário de forma geral, ele está sempre buscando ter economias, ter processos que gerem baixo custo e alta eficiência. Então, quando nós vamos, por exemplo, lançar um produto, nós temos a cada trimestre lançamento de vários produtos no mercado, de várias linhas. Como o nosso mercado é um mercado muito abrangente, nós buscamos ter o máximo de excelência no desenvolvimento do produto para segmentos específicos, né? Por exemplo, quando a gente fala da atuação de escolas, faculdades, universidades, nós buscamos produtos que vão gerar toda a segurança no processo de limpeza e de higienização e que são produtos multifuncionais, porque você tem uma equipe grande de limpeza que precisa de ter um mínimo de mix de produto para executar a limpeza com eficiência. Então, são produtos que trazem na sua composição a sustentabilidade, são produtos biodegradáveis. A gente faz lançamento de produtos que possam gerar para o cliente executar a sua função principal, que é limpeza, sem danificar a superfície, mas que seja, de fato, sustentável. Só para você, abrindo aqui um parênteses aqui no nosso bate-papo, Ricardo, o conceito básico da limpeza é limpar sem agredir. Né? Quando é que um produto de limpeza ele é eficiente? Quando eu aplico ele numa superfície e ele não deforma a superfície. Eu limpo, ele é ecologicamente correto, ele é sustentável, eu não danifico a superfície e o residual não danifica, não interfere no nosso ecossistema, no meio ambiente. Então, o conceito básico da limpeza é limpar sem agredir. Quando é que um produto que nós lançamos ele é um produto nobre? Quando é que ele é um produto aceitável? Quando é que ele chega com um diferencial no mercado? Quando o cliente faz mais com menos. Quando ele alcança esse objetivo principal, que é de você ter a limpeza perfeita, né, com o máximo de remoção da sujidade, sem prejudicar aí a superfície. Falando de inovação de mercado, né, existem hoje uma busca constante dos nossos fornecedores de matéria-prima em busca de produtos, matérias-primas que trazem esses diferenciais. Na verdade, a formulação de um produto, ele é uma combinação de componentes. Então, nós temos um setor, que é o setor de desenvolvimento, junto com a equipe de laboratório, que constantemente está fazendo receitas, né, combinações, sempre observando o resultado final dos testes para saber se a gente conseguiu alcançar esse objetivo principal, que é fazer mais com menos, que é um produto que tenha essa eficiência e que traga esse baixo custo na produção e que isso reverbere na ponta final da linha lá. O cliente precisa sentir isso. Né? Você falou sobre a abundância de água. Você sabia, a gente percebe aqui, Ricardo, constantemente nos empresários, nas empresas aqui na nossa região,
as pessoas buscando economizar água. Porque a economia de água, além de você colaborar e contribuir com a sustentabilidade do nosso ecossistema, você economiza tempo, você economiza produto, você aumenta a produtividade. Então, vou citar exemplo, a gente tem produto à base de peróxido de hidrogênio, que o nosso objetivo eu preciso fazer uma higienização com ou baixíssimo enxágue. Ou seja, se eu tenho um produto que ele deixa menos residual, eu vou gastar menos água. Vai enxaguar menos, né? Eu gastar menos água, o seu João, que faz a limpeza, ele vai ficar muito feliz. Por quê? Porque antes ele tinha que jogar água, ele tinha que puxar com o rodo, dependendo do produto, né? Muita espuma. As pessoas pensam que espuma é o que limpa, né? As pessoas pensam que quanto mais espuma, melhor. Na verdade, é o contrário. Os produtos mais nobres são produtos com baixa espumação ou sem espuma. E é um grande paradigma, porque quanto mais espuma, você vai gastar mais água para enxaguar. Então, o nosso investimento na tecnologia de desenvolvimento de produto busca fazer uma junção desses componentes, agentes anti-espumantes, produtos biodegradáveis, matérias que vão fazer uma composição onde o produto vai ter um alto rendimento, onde você precise de menos água para enxaguar, ou, no caso do peróxido, nós nem precisamos de enxágue. Existem algumas diluições, em algumas aplicações que nós aplicamos o produto, ele limpa, e você apenas com o rodo, uma ferramenta, você finaliza o processo sem deixar residual, sem deixar sujidade, colaborando com o ecossistema, colaborando com o bolso do empresário, porque ele está gastando menos com a água. Né? O seu João fica feliz porque tem menos trabalho. Então, o nosso grande desafio na indústria química é buscar isso. Como é que nós fazemos isso na prática? Né? Falando um pouco da homologação dos nossos parceiros. Todo processo de homologação de matéria-prima, nós somos extremamente rigorosos. Né? Nós temos a consciência de que não é comprar barato. Porque muitas vezes, Ricardo, você sabe disso, que o barato sai caro. Às vezes você vai comprar um produto para sua casa, você já, talvez, não sei se você já teve essa experiência. Como eu sou do segmento, eu fico comprando marcas diferentes. Vou dar um exemplo. Você vai comprar um detergente para lavar louça. Você pega um detergente de R$ 1,50. Você vai usar esse produto, ele é péssimo. Ele não tira, você acaba gastando mais. Aí tem um outro lá que é R$ 2,50, né? Ou R$ 3,00, é o dobro do preço. Mas, na utilização, o seu custo em uso, ele é menor. Então, você acaba reduzindo o seu gasto na aplicação. Os produtos que nós desenvolvemos trazem no seu conceito fazer mais com menos, produtos de alto rendimento. Então é importante, e aí dentro da indústria, especificamente, mais a fundo, nós vamos para o chão de fábrica. Porque, Ricardo, veja só, não é só vender o produto. Muitas vezes o cliente tem uma equipe com 50 colaboradores na área de limpeza. Então, é importante um trabalho no chão de fábrica para você mudar a cultura dessas pessoas. Então, isso exige tempo, didática, isso exige agenda, isso exige programação, investimento pesado. Né? Nós funcionamos aqui, regionalmente também, com uma escola de limpeza profissional. A cada 3 meses, nós desenvolvemos aqui cursos, palestras, workshops, todo um conteúdo, né? 90% gratuito, para a gente trazer essa turma aqui da região. Gente, vamos nos qualificar, vamos falar sobre processos, vamos falar sobre economia, sobre bem-estar, sobre saúde, né? Para qualificar a turma da indústria, porque uma vez que você tem as pessoas com o pensamento correto, você vai ter uma empresa mais limpa, você vai promover um ambiente bem-estar para as pessoas, mais seguro, mais sustentável. Mais sustentável. Vamos falar sobre, por exemplo, alimento. A indústria de alimento, ela é rigorosíssima com as suas leis. Sim. Por quê? Porque você vai entregar um alimento que você, muitas vezes, numa família tem 6, 7, 8 pessoas que vão consumir. Então, todo o fluxograma da produção desse alimento existe muito rigor. Né? E a limpeza, ela faz parte diretamente desse fluxograma. Você vai manipular, por exemplo, uma carne, você vai manipular uma padaria, um pão, um bolo, uma torta. É importante saber se as superfícies elas estão limpas, estão bem
visualmente. Nós temos alguns equipamentos também que você afere na superfície o grau dos micro-organismos existentes. Vou dar um exemplo, você vai manipular uma massa. Será que a bancada está dentro dos padrões? Como é que está a carga microbiológica dessa bancada? Então a gente consegue aferir. E aí é onde entra a consciência das pessoas para mostrar seriedade, né? A gente fala muito que produto químico não é gasto, é investimento. É um grande paradigma do mercado. Né? Muitas empresas do passado pensam muito assim, nós vamos usar produto de limpeza, é gasto. Eu não estou vendo, isso não faz parte da matéria-prima do meu produto. Mas aí não faz parte diretamente, mas indiretamente está completamente ligado. Com certeza. E se tratando de alimento, isso aí está totalmente totalmente ligado à segurança alimentar, por exemplo. Né? Totalmente. Porque numa bancada dessa pode ter uma contaminação. Isso. Por exemplo, né? Se não tiver devidamente limpa, devidamente tratado ali, né, com os produtos necessários, né? Isso mesmo. E você trabalha em dois campos. Você trabalha no campo visual, que é o campo onde você vê, né? Ou seja, eu estou observando, eu consigo enxergar se essa superfície está ou não limpa. Porque, na verdade, a higienização, ela contempla duas etapas. É a limpeza mais a desinfecção. O nosso visual, a gente enxerga o ambiente limpo, mas não significa dizer que não esteja contaminado. Você percebe? Sim. Às vezes você vai no supermercado, por exemplo, vou usar outro exemplo do supermercado. Visualmente, você vê uma aparência de um ambiente limpo, mas você sente um mau cheiro. Né? Então, muitas vezes, a carga microbiológica naquelas superfícies ela é tão alta que as bactérias geram gases, que são gases tóxicos, que traz para a gente um mau cheiro. Então, muitas vezes, é você avaliar de forma correta a superfície, e não é só no visual. Existe um ditado popular, Ricardo, que diz que nem tudo que brilha é ouro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala sobre segurança. A gente, junto com a nossa equipe comercial, aqui na Hartley, linkado com a equipe de laboratório, nós buscamos sempre promover nos treinamentos, nos encontros, todo o conteúdo teórico voltado para a segurança alimentar, porque vender produto de limpeza não é simplesmente entregar o produto fechado. Vai muito além disso. Devido ao índice de concorrente e a exigência e a evolução do mercado, cada vez mais as empresas elas estão abertas a ouvir aquele que conhece tecnicamente, né? A operação. É o que nós falamos muito aqui. Cada cliente tem uma operação. Às vezes você tem uma padaria que o fluxograma dele é totalmente diferente lá da escola, da empresa que produz sorvete. É totalmente diferente. Então a gente busca entender cada segmento e dentro de cada peculiaridade, de cada individualidade, montar uma proposta personalizada para aquele tipo de necessidade. Você sabe, Ricardo, que nós sentimos dores diferentes, né? Assim são as empresas. Às vezes uma empresa está com uma carência na higienização de uma máquina que produz um alimento in natura, então você tem uma solução específica para aquilo ali. Então é importante ter essa visão consultiva para entender o que é que está doendo em cada empresa, né? Como é que a gente pode colaborar na nossa região de forma positiva, entendendo cada necessidade, oferecendo soluções completas, né? Então, basicamente, é isso aí. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma curiosidade, tá? Claro. Você já tem alguma solução para os frigoríficos no quesito o piso, onde as pessoas circulam, que aquela graxa deixa totalmente liso, né? Eu imagino que seja super complicado de lavar aquilo ali, de limpar aquilo ali. Você já tem alguma solução nesse aspecto? Temos soluções, e antes de falar da solução, vou falar só mais um pouquinho do problema, né? Claro, quando você tem... O que é essa graxa, essa gordura? Nada mais é do que ali um acúmulo de sujidade. Você tem diversos prejuízos. Além de se tornar um ambiente liso, você pode ter queda de um colaborador, e aí você tem um problema maior. A questão do mau cheiro, né? O cliente hoje, Ricardo, ele é muito exigente. Aqui no Ceará, a turma é exigente, meu amigo. Então, ele quer o local limpo, ele quer brilhando, ele quer seco. E quando a gente fala sobre solução,
né? Vou tentar te explicar, eu vou tentar ser bem objetivo na resposta. A solução para um problema, nós precisamos avaliar algumas variáveis, né? Por exemplo, antes de entregar a solução, qual é a frequência de limpeza? É um questionamento importante, porque muitas vezes você tem uma baixa frequência na higienização do frigorífico e isso causa, de fato, esse grau de sujidade maior. Você tem as ferramentas adequadas para fazer a higienização? Quais são as ferramentas adequadas que eu preciso para higienizar o setor de frigorífico, né? Um frigorífico piso? A fibra correta, eu tenho o suporte para a fibra, eu tenho um rodo adequado, ergonomicamente as pessoas estão utilizando a ferramenta corretamente, né, para que eu possa ter um interesse do funcionário, do colaborador em higienizar, porque às vezes você não tem ferramenta, o cara não limpa, às vezes não tem a visão, eles não entendem que precisa ser limpo, que aquilo ali vai causar um prejuízo muito maior. Você percebe que é bem complexo? Sim, sem dúvida. Tem muitas variáveis. O produto tem. Eu digo muito que são os 3 P's. Pessoas, produtos e processos. Bem conhecido no segmento industrial. Sim, então, eu tenho que ter o produto adequado, que nós temos, né? Não só a Harten, né? Mas o mercado tem esse produto, que são desengraxantes. Porém, eu tenho que avaliar a frequência de limpeza, eu tenho que avaliar se eu tenho as ferramentas necessárias e eu tenho que avaliar se eu tenho pessoas suficientes. Porque muitas vezes, devido ao quadro reduzido e muitas demandas na operação, a limpeza é colocada de escanteio. Sim, a pessoa não consegue efetivar a limpeza. Então, todas essas avaliações, elas precisam ser bem feitas, porque muitas vezes, vou te dar um exemplo, às vezes a gente tem o nosso produto dentro de algum cliente que apresenta um quadro negativo. Então, qual é a nossa preocupação? Bom, você tem um produto de qualidade, você tem hoje os melhores produtos do Nordeste, quiçá no Brasil. Você tem um produto tecnológico, produto de alto rendimento, baixo custo. E por que o piso está sujo? Né? Por quê? Aí nós vamos avaliar de forma macro para entender essas razões. Bom, identificado isso, a gente normalmente apresenta um plano de ação. Simples, objetivo e prático. Meu amigo, você está limpando uma vez por dia. Então, em vez de você limpar uma vez por dia, você vai fazer agora 3 vezes. E a gente vai, então, entregar a solução para que a gente consiga limpar, né? Porque, como eu te disse, Ricardo, as pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Sim. A limpeza, existem umas pesquisas feitas pela ISA, especificamente em supermercados, que apontam que quanto mais limpo o supermercado está, mais as pessoas vão comprar. Então, além da iluminação, além dos ruídos, além do preço, as pessoas falam tanto de preço, né? Às vezes a gente olha tanto para o preço e deixa de lado outras coisas importantes. Como consumidor, particularmente, eu, além de trabalhar no segmento há muitos anos, valorizo muito isso. Tenho certeza que você, sua esposa, sua família, né, é diferente. Quando você chega num ambiente limpo, cheiroso, dá gosto de comprar. Só não é bom gastar, né, Ricardo? Mas dá gosto de comprar. Gastar é bom, o duro é chegar no caixa, né? mas isso que você está mencionando é a pura realidade, né? Não interessa mais se é rico, se é pobre. Todo mundo gosta de se sentir bem acolhido, todo mundo gosta de se sentir bem recebido. E realmente, quando se trata de higiene, eu acho que isso é o mínimo, né? Isso é o básico, não é mesmo? Principalmente quando envolve alimento. Verdade. Né? Mas, Rodrigo, a gente está chegando já ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito sua disposição aí, sua disponibilidade para poder conversar. Te digo que aprendi muito sobre esse segmento agora, não conhecia muito a fundo. Tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir aí, você sabe que esse tipo de material ele é eterno, né? Ele fica eternamente aí nas redes. Então, tenho certeza que muita gente que vai assistir isso posteriormente vai aprender e vai também se conscientizar no quesito sustentabilidade, no quesito higiene sanitária e saúde mesmo, né? De todas as formas possíveis aí, tanta saúde para quem
está circulando no local onde está sendo limpo, quanto as pessoas que estão manipulando aquele produto da forma correta. Então, quero realmente agradecer aí e deixo um espaço aí para você fazer aí seu jabá aí. Vai ter todos os seus contatos aí da nossa entrevista, para que quem estiver interessado aí em comprar seu produto, enfim, bater um papo com vocês aí, da Harten, vai estar disponível. Mas, por favor, deixo para vocês o espaço para finalizar. Obrigado, Ricardo, pela simpatia, pelo convite, né? Ficamos aqui bem honrados e privilegiados, porque isso faz parte da nossa missão, né? A nossa missão é disseminar a cultura da limpeza profissional, promover esse ambiente para as pessoas, colaborar com o nosso sistema, o ecossistema, com o nosso meio ambiente, e nós estamos em buscas constantes dessa evolução. Então, conversar um pouco sobre isso está 100% linkado com o nosso propósito e com a nossa visão aqui de mercado. Bom, a nossa empresa ela está disponível, nós atuamos com soluções integradas que levam para os nossos clientes produtos com alto rendimento, com baixíssimo custo, né? Nós atuamos diretamente com treinamentos, né? Com instalação de produtos que vão em regime incomodado, com a venda de equipamentos, com soluções tecnológicas que vão buscar promover em nossos parceiros realmente a melhoria, qualidade e com baixo custo. Nós temos nos tornado diferentes aqui no mercado, graças a Deus. Nós temos crescido, nós temos evoluído, conquistado o nosso mercado, porque o empresário, as empresas têm sentido o impacto quando nós estamos desenvolvendo projetos para evoluir, para melhorar nessa questão da limpeza nas empresas. É um grande desafio. Você pode encontrar os nossos produtos através do nosso site, www.harten.ind.br. Você pode acessar as mídias sociais, você pode acessar o Instagram, né, @hartenquímica. Lá você vai encontrar mais informações dos nossos produtos. Você pode entrar em contato direto conosco através do site, do telefone, do WhatsApp. Quero agradecer mais uma vez e dizer que o grande diferencial, né, o que tem feito que a Harten possa crescer, tenha crescido e evoluído no mercado, essa disposição de ajudar os nossos parceiros, né? Nós temos soluções personalizadas para cada tipo de negócio, onde nós não somente vendemos o produto, mas nós avaliamos todos esses cenários, pessoas, processos, né? Identificando relação de causa e efeito, para que a gente consiga ser extremamente assertivo e que para que os nossos parceiros, né, possam ter a sua marca valorizada, protegida, né, e possam também economizar, né, reduzir o seu gasto com produtos químicos. E bem vista, né? Porque eu tenho comigo que uma empresa, quando está bem organizada e limpa, é sinônimo também de qualidade, é sinônimo de seriedade, de compromisso com o cliente. A gente fala aqui, Ricardo, sobre a proteção da sua marca, né? Essa questão de você ter a marca bem vista, ela vai estar protegida, né, blindada. A gente vive no mundo da comunicação. Então, qualquer problema que tenha relacionado à questão sanitária, isso é divulgado de forma absurda. Pode destruir uma marca, né? Pode destruir uma marca, né? Pode destruir uma marca. Né? Então, o valor da nossa proposta está vinculada com a valorização, com a proteção da marca dos nossos parceiros, né? E trazendo também para a questão das soluções, é por isso que nós abordamos a questão personalizada, né? Nós observamos as oportunidades, as dificuldades, e baseado nisso, nós levamos essa proposta de melhoria, de redução, né, para que a gente consiga alcançar todos esses objetivos. Solução com baixo custo, alto rendimento, a empresa com ambiente de saúde, bem-estar e colaborando diretamente com o nosso ecossistema. Sensacional. As pessoas. Sensacional, Rodrigo. Quero agradecer imensamente sua atenção aí, seu tempo. Sei que você é uma pessoa bastante ocupada aí, mas disponibilizou esse tempo para a gente bater esse papo, para enriquecer o mercado, o pessoal da indústria aí ver e se conscientizar da importância. Muitos já têm essa consciência, mas eu tenho certeza que vai tocar o coração de algumas pessoas aí. Pessoal, quem assistiu esse episódio e gostou, por favor, curta, compartilhe os nossos episódios. Toda terça-feira, às 17h51,
tem episódios novos aí, quentinhos saindo do forno aqui da Indústria S.A. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.